Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é sábado para domingo, madrugada. Eu vou estar trazendo um estudo aqui que vai falar sobre as testemunhas que está em Apocalipse, no capítulo 11. Nós somos a igreja aqui nesse mundo, somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, somos representantes do reino, incriminando a vida dos ímpios, através do nosso testemunho, de nossas pregações. E somos sacerdotes e reis aqui na terra. Por isso nós somos odiados aqui pelos ímpios. É necessário pregar o evangelho, não se vender, não aceitar suborno, se manter com intrepidez na obra de Deus, destruindo o mundo e pregando o evangelho, incriminando a vida dos ímpios. A palavra de Deus tem que ser um fogo na nossa boca que queima as obras infrutuosas dos ímpios, queima as pessoas. E a palavra de Deus é um fogo. Então eu vou estar orando aqui rapidamente para o Senhor poder falar conosco. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloco agora nesta madrugada diante da tua presença. Oro, Pai amado Senhor, para que o Senhor me conduza, Pai Senhor, nesse estudo, nessa administração. Espírito Santo, fale com cada um através da tua palavra. Senhor meu Deus, fala com as pessoas, Pai amado Senhor, que estão se apoiando no seu próprio entendimento, que estão, Pai Senhor, entorpecidas pelo mundo, que estão na laxidão moral, que estão na letargia mental. Desperta as pessoas que estão dormindo espiritualmente, Pai amado Senhor, que estão agora, Pai Senhor, na Netflix, estão no futebol, alguns estão na fornicação, estão no sexo entre solteiros, ou estão nos adultérios. Desperta essas pessoas aí, Pai, através das nossas pregações, dessa missão também, Senhor, dizendo que elas vão ser condenadas se elas não se arrependerem de suas práticas pecaminosas, libertinas, imorais, profanas e ímpias. Meus irmãos que agora estão, Pai Senhor, andando no Senhor, segundo o conselho da carne, que estão imitando o mundo, vestindo roupa de prostitutas, como está lá em Provérbios capítulo 7, versículo 10. Pai, eu oro que o Senhor use-me, Pai, como instrumento seu, e fale através da minha boca, Senhor, que a tua palavra vai ser um fogo na minha boca, para poder condenar as obras infrutíferas das trevas. E também que eu possa estar vestido de pano de saco, para amar do Senhor, dizendo, Pai, Deus, que eles devem se humilhar das obras impuras que eles têm cometido, Pai Senhor. Liberta meus irmãos que estão dormindo, Pai Senhor, que estão entorpecidos pelo mundo, Pai, que estão nos excessos, que estão nas embriaguez, que estão, Senhor, na ansiedade dessa vida, que estão preocupados só com essa vida, Pai amado Senhor. Ora para que o Senhor me capacite a ministrar com autoridade e com ousadia, Senhor. Ora também que o Senhor venha refrear toda a força do mal que possa tentar impedir, Senhor, a tua obra, de cair o sinal também da internet. Abençoa a mim, abençoa todos que têm acesso a essa ministração, Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor, oro para o Senhor, que o Senhor venha despertar meus irmãos que estão brincando com Deus, estão dando um pouco para o diabo, um pouco para o Senhor, que também, Pai amado, Senhor, eles estão, Pai amado Senhor, vivendo de forma egocêntrica, que estão, Senhor, no mundanismo, e que estão, Senhor, brincando de ser crente, Pai amado Senhor. Porque o juízo está vindo aí e o Senhor vai acertar contas com aqueles que não estão andando de acordo com a tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, me desperta para poder pregar a tua palavra, Senhor, cada vez mais. E desperta meus irmãos que estão na letargia mental, que estão entorpecidos pelo mundo, que estão preocupados mais com a coisa deste mundo que as coisas do teu reino, Pai. Estão se esquecendo que eles são do céu e vivem se apegados às coisas deste mundo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo. Amém. Vou ler aqui. Há duas testemunhas. Estou usando a Bíblia. Estou usando a Bíblia, a aplicação pessoal, tá? Depois eu pretendo usar outras Bíblias que eu tenho aqui. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que me adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia.
E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra, com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E, quando alcançarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi cá, subi cá. E subiram o céu e uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muitos atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Vou ler aqui do versículo 1, tá? E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Esse templo é provavelmente um símbolo da igreja, todos os verdadeiros crentes. Porque não haverá nenhum templo na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, o versículo 22. João mediu o templo para mostrar que Deus está construindo muros de proteção em torno do seu povo, para poupá-lo de qualquer dano espiritual e não físico. E que existe um lugar reservado para todos aqueles que permanecem fiéis a ele. E permanecerem fiéis a ele. O versículo 2. E deixo o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqueles que se encontram em adoração dentro do templo serão espiritualmente protegidos, mas aqueles que estão do lado de fora enfrentarão grande sofrimento. Esta é uma forma de dizer que os verdadeiros crentes serão protegidos contra as perseguições, e aqueles que se recusarem a crer serão destruídos. Lembrando que está falando aqui, aqueles que estiverem em adoração dentro do templo serão espiritualmente protegidos. Na adoração dentro do templo, está na presença de Deus, tá? O Davi falou assim que queria estar nos atos do Senhor, está no Salmo 27, que está na presença do Senhor Deus. Ele está falando de estar no templo, de adorar no templo, é estar na presença do Senhor Deus. O 3 agora. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. Essas 2 testemunhas apresentam uma forte semelhança com Moisés e Elias, 2 dos mais poderosos profetas de Deus. Através do poder de Deus, Moisés lançou as pragas sobre a nação do Egito. Está em Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 11. São 10 pragas ali no Egito lá. 10 juízos de Deus lá no Egito lá. E Elias derrotou os profetas de Baal. 1 Reis capítulo 18. Esses 2 homens apareceram ao lado de Cristo em sua transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 17. O 3 agora, continuando ainda, que é o 3 aqui. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. No livro do Apocalipse, o número tem, provavelmente, um significado mais simbólico do que literal. Os 42 meses, ou 1.260 dias, equivalem a 3 anos e meio, sendo a metade do número
da perfeição cesse. 3,5 pode indicar algo incompleto, imperfeito ou até mesmo o maligno. Observe os acontecimentos proféticos. Para esse período haverá perturbações. Está em Daniel capítulo 12, versículo 7. Jerusalém, a cidade santa, será devastada. Está no versículo 2 desse capítulo. A mulher se refugirá no deserto. Até Apocalipse 12, 6. E a besta, inspirada pelo demônio, exercerá sua autoridade. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Alguns comentaristas ligam os 3 anos e meio ao período da escassez de alimentos da época de anos e meio ao período. Alguns comentaristas ligam os 3 anos e meio ao período de escassez de alimentos da época de Elias. Lucas 4, 25 e Tiago 5, 17. Como Malaquias predisse a volta de Elias antes do juízo final. Malaquias 4, 5. Aqui Lucas 4, capítulo 4, versículo 25 e Tiago 5, 17, foi porque Elias profetizou uma seca com base na lei, em Deuteronômio capítulo 28 e também Levítico capítulo 26, que tem toda a história ali, que o Acabe se casou-se com a rainha Isabel. A rainha Isabel introduziu a idolatria ali no Reino Norte. Já existia a idolatria ali no Reino Norte, que eram os bezerros de Jeroboão, um que colocou em Betel e o outro em Dan. E aí, quando ele casou-se com a rainha Isabel, que era a princesa de Sidônia, filha de Estibal, ela introduziu ali a adoração Baal, a adoração aos postes de Azera, e levantou 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E o profeta Elias produziu com base na palavra que se o povo desviasse a outros deuses, ia mandar seca. Então tá aqui. Como Malaquias predisse a volta de Elias antes do juízo final, Malaquias 4, 5. E como os eventos em Daniel e no Apocalipse preparam o caminho para a segunda vinda de Cristo. Talvez João também estivesse fazendo essa conexão. É claro que é possível que esses 3 anos e meio tenham apenas um sentido literal. Se for assim, será possível reconhecer claramente o término desse período. Entretanto, seja ela simbólico ou não, ou literal, está indicando que o reinado do mal terá um fim bem sucedido. O 8 e 9. E jogará o seu corpo morto na praça da grande cidade, que especialmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Jerusalém, a capital de Israel, que antes havia sido uma grande cidade, agora faz parte do território inimigo. Ela foi comparada a Sodoma e ao Egito, que ficaram conhecidos por suas iniquidades. Na época em que João estava escrevendo, Jerusalém havia sido destruída pelos romanos no ano 70 d.C. Quase 1 milhão de judeus haviam sido massacrados e os tesouros do templo transportados para Roma. O versículo 10. E os que habitam na terra se usaram sobre eles. Lembrando que os que habitam na terra são os não eleitos, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Eles seguirão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Todos se alegraram com a morte dessas 2 testemunhas que haviam causado tanta perturbação por dizer o que as pessoas não tinham vontade de ouvir. Palavras sobre seus pecados, sobre a necessidade do arrependimento e sobre o castigo que se aproxima. Os pecadores odeiam aqueles que chamam a atenção para os seus pecados e insistem para que se arrependam. Eles odiaram a Cristo e os seguidores do Mestre. 1 João 3,13. 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Caim matou seu irmão Abel quando Deus aceitou a oferta deste e não a sua. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. A oferta de Abel mostrou que Caim não estava oferecendo o seu melhor a Deus.
e a ira e o ciúme de Caim levaram-no a cometer um assassinato. As pessoas que são moralmente corretas, expõem e envergonham aqueles que não o são. Se vivemos para Deus, o mundo frequentemente nos odiará, porque o tornamos dolorosamente ciente do seu modo imoral de viver. Por isso é importante do testemunho se manter distinto do mundo, da fornicação, das bebedeiras, das práticas libertinas, do segundo casamento, dos adultérios, sendo distinto do mundo, separado do mundo, vivendo para Cristo. Estamos no mundo, mas não estamos no mundo. Não temos nada a ver com as práticas pecaminosas e profanas e depravadas que os ímpios praticam. Os ímpios são imorais, eles praticam a fornicação, o sexo entre solteiros, eles tomam as bebidas alcoólicas, a cerveja, como cigarro, eles contraem segundos casamentos, que não é caso de viuvez. Eles praticam todas as obras da carne, que se encontra ali em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, também em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao 10, também Efésios, capítulo 5, versículo 5, Apocalipse, capítulo 21, do versículo 8, e também Apocalipse, capítulo 22, do versículo 15. São tudo obras da carne ali que Deus condena. Então, nós incriminando a vida dos ímpios aí. Como nós vemos aqui. As pessoas que são moralmente corretas expõem e envergonham aqueles que não o são. Se vivemos para Deus, o mundo frequentemente nos odiará, porque os tornamos dolorosamente cientes do seu modo imoral de viver, imoral, profano, depravado de viver. Continuando aqui, o estudo. Aqui. Só. Deixa eu pegar aqui. Aqui sim. Quando você obedece a Cristo e assume uma posição contra o pecado, tem de estar preparado para experimentar o ódio do mundo. Mas lembre-se de que a grande recompensa que lhe espera no céu excede em muito ou qualquer sofrimento que você possa estar enfrentando agora. O versículo 15, até aqui. Vamos lá. Passamos para a Bíblia aqui. Vamos lá. As duas testemunhas. Eu vou ler aqui, tá? Eu já li assim, o texto, eu vou ler só as notas e ler os versículos como pedir, tá? Que vai pedir. Vai falar aqui. Ó, o versículo do 1 ao 2, vamos lá. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que o adoram no santuário. Mas deixe de lado o ato exterior do santuário e não o meça, porque este ato foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. João recebeu o caniço e foi instruído a medir o santuário de Deus. Muitos dispensacionalistas entendem que isto sugere que, durante a grande tribulação, o templo judeu será reconstruído na cidade de Jerusalém. E nela o culto judaico será restituído. E que será também em Jerusalém que, no meio da tribulação, o anticristo vai assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eles entendem a referência à cidade santa como sendo a Jerusalém terrena, literal. Outros veem o santuário em Apocalipse capítulo 11 como um símbolo dos crentes no Antigo Testamento. Ezequiel, em sua visão, presenciou um anjo medindo o templo. Ezequiel capítulo 40, do versículo 2 ao 3. O anjo medindo o templo. Mas João deve medir
não apenas o santuário e seu altar, como também os que adoram no santuário. Essa medição de pessoas mostra tanto a proteção de Deus quanto sua propriedade sobre elas. E sugere que o santuário em si simboliza os santos, como o Novo Testamento afirma em outros lugares. 1 Coríntios 3, do versículo 16 a 7, Efésios 2, capítulo 20, versículo 22, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, o santuário aqui não é literal, como falam os dispensacionalistas, e sim simbólico, que é o santuário representa os crentes verdadeiros. Veja, Apocalipse 3, 12 e Apocalipse 21, 22. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. Então, o santuário, o templo. Vamos ver mais aqui? O 21, 22. Vai falar da cidade santa, que é o povo de Deus. 21, 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O seu santuário é o Senhor e o Cordeiro. O próprio Jesus é o tabernáculo e o templo no qual Deus vive, no meio do seu povo. Visto que o Cordeiro está em seu meio, a igreja é a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. Então, vai entender que não é literal como afirmam os dispensacionalistas. É simbólico, é a igreja, o templo. João deve medir o átrio exterior do santuário, pois a cidade santa será dada aos gentios, para ser calcada aos pés, em virtude de que esta linguagem ecoa a predição de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, em Lucas capítulo 21, o versículo 24, conforme Daniel capítulo 8, o versículo 13. Alguns acreditam que o livro de Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo, e que predisse esse desastre novamente. Contudo, outros não entendem esse desastre, que é a destruição do templo, que os gentios iam invadir a cidade, o templo, o ato. Alguns acreditam que o livro de Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo e que predisse esse desastre. Novamente, contudo, outros não entendem que a cidade santa, Apocalipse, conforme Apocalipse 21, 2 e 22, 19, se refere a Jerusalém terrena. Em vez disso, eles consideram que a expressão se refere à verdadeira igreja. Eles argumentam que Apocalipse capítulo 11, versículo 8, sugere que a Jerusalém terrena, que rejeitou o seu Messias, pertence agora à grande cidade, justamente como Sodoma e Egito, que é capítulo 17, versículo 18. 42 meses equivale a 1.260 dias, contando 30 dias para cada mês, conforme o capítulo 11, versículo 3 e capítulo 12, versículo 6. E há um tempo e metade de um tempo, 3 anos e meio. Capítulo 12, o versículo 14. Que é a metade de um ciclo de 7 anos, sabático, simbolizando a devidade do sofrimento da igreja. Sofrimento este que permanece até a volta de Cristo. Este cálculo de tempo ecoa Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel capítulo 12, versículo 7, e são considerados pelos pré-milenianistas como uma referência ao período da grande tribulação final, Apocalipse 7, 14, durante o qual o anticristo pedirá contra os santos. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Agora o 1 e 14. Há visões complementares do tempo e das testemunhas semelhantes
aos dos 154 mil e da multidão internacional entre o sexto e o sétimo selo, no capítulo 7, fornece a garantia da proteção de Deus, aqui, porém, consistente com a mensagem agridoce confiada a João 10:11. Peguei o livrinho da mão do anjo e eu devorei na minha boca. Era doce como mel, quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Como eu li aqui. Aqui, porém, há visões complementares do tempo e das testemunhas, semelhantes aos dos 154 mil e da multidão internacional entre o sexto e o sétimo selo, capítulo 7, fornece a garantia da proteção de Deus. Aqui, porém, consiste com a mensagem agridoce confiada a João 10:11. O motivo de proteção espiritual está ligado à mais tenebrosa ameaça do sofrimento físico. O motivo da proteção espiritual está ligado à mais tenebrosa ameaça do sofrimento físico. Eu li aqui o 10 e o versículo 1. Assim como Ezequiel comeu o livro e o achou doce como mel em sua boca, assim João deve fazer, recebendo as palavras de Deus em seu coração. Estômago. É verdade que alguns provenientes de toda tribo, língua e povo, em particular, João verá povos, nações e línguas, resistindo a Cristo e suas testemunhas. Reis, especial seriado ao mal. Em especial seriado ao mal. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela é doce para os crentes, para aqueles que vivem de uma forma íntegra, justa, para aqueles que se apartam do mal, da prostituição, da fornicação, das bebedeiras, das obras da casa, que eu citei aqui já no começo. Ela é doce para nós, os crentes que vivem distinto do mundo, que morreram por nosso desejo egoísta e vivem para Cristo. Então, ela é doce a mensagem do Evangelho para nós. Mas para aqueles que amam as bebedeiras, as fornicações, os adultérios, a vida promíscua, que vive no seu egocentrismo, a mensagem do Evangelho, do Apocalipse, é amarga como fel. Tá? Então está aí a mensagem aí. Vamos lá. Continuando. O 3:14. A Escritura requer 2 testemunhas para confirmar um testemunho. Deuteronômio 19:15 e Mateus 18:16. Então, aqui, a Escritura requer 2 testemunhas, no mínimo 2 testemunhas para validar, para confirmar um testemunho. As 2 testemunhas aqui podem simbolizar os santos, como sugere o paralelo entre os textos do capítulo 11 ao 7 e do capítulo 13 ao 7. Vestindo pano de saco e de arrependimento. Isaías 37, do versículo 1 ao 2. Jonas, capítulo 3, 5, ele fala dos Ninevitas, que vestiu pano de saco. Mateus 11:21, que foi João Batista, que vestiu roupa de pelo de camelos, que é veste de humilhação. Isso aí era um protesto contra a vida regalada dos ímpios, que via de uma forma na vida regalada, chamando os ímpios ao arrependimento. Para simbolizar sua mensagem, elas profetizam enquanto a cidade santa sofre, sendo colocado aos pés, Apocalipse 11:2. A mãe do Messias é suscitada no deserto, 12:6-14. E a besta exerce sua autoridade. Está falando dos 3 anos e meio, que vai ter grande tribulação nos 3 anos e meio. Então nós vamos estar pregando no momento de grande tribulação nesse meio, que citou aqui. 3 anos e meio, que vai ser um momento de grande aflição e tribulação. Alguns estudiosos acreditam que estas testemunhas são 2 indivíduos reais que vão aparecer no final da história. O versículo 4, são estas 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. São estas 2 oliveiras.
Na visão de Zacarias, as duas oliveiras simbolizam os dois ungidos. Zacarias 4, versículo 11 e 14, quer dizer, Zorobabel e Josué. Josué é o governador e Josué é o sacerdote. E nós somos reis e sacerdotes aqui nessa terra. Trazendo os valores do reino do céu aqui na terra e somos sacerdotes também. Nós somos intercedentes, representantes do reino da terra. Quando fala sacerdote, não é representante de Israel, é o representante do reino de Deus aqui na terra. Então, somos embaixadores aqui na terra. E trazendo os valores do reino de Deus aqui na terra. Isso simboliza sacerdotes e reis que está lá na primeira carta de Pedro. Continuando, um líder da parte do rei para reconstruir o templo de Deus. Zacarias 4, do versículo 6 ao 10. E um sumo sacerdote para liderar a adoração no templo. Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. É o Josué. Desta forma, a testemunha de Apocalipse 11, 3 representa adequadamente todos aqueles os quais o Cordeiro remiu para servirem como sacerdotes e reinarem como reis. O 5 e 6. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para transformá-la em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. As testemunhas cumprem especialmente o ofício profético da igreja, derramando a palavra de Deus como juízo abrasador da sua boca. Segundo Reis, capítulo 1, 10 e 12, anunciando cerca e a exemplo de Elias. Anunciando juízo, condenação, lago que arde com fogo, enxofre a saber a segunda morte, condenação eterna. Anunciando tormento, juízo vindouro, assim como Noé pegou do dilúvio ali, assim como o outro também analisou do testemunho também, nós estamos aqui, pregamos juízo vindouro, condenação eterna para os impenitentes, daqueles que vivem nas bebedeiras, nas farras, nas fornicações, dos adultérios. É a palavra de Deus, que é fogo na nossa boca aí. Se mantém contra o meio do mundo aí, deixa do mundo, e pregue a palavra com ousadia, que a sua palavra vai ser fogo devorador, fogo consumidor para queimar os ímpios. O seu juízo vindouro. Vamos lá. As testemunhas cumprem especialmente o ofício profético da igreja, derramando a palavra de Deus como juízo abrasador da sua boca. Do Reis, do versículo 10 ao 12. Anunciando seca, a exemplo de Elias, convertendo as águas em sangue, a exemplo de Moisés. Anunciando, sabe o quê? Anunciando o Apocalipse, anunciando os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças de Deus. E também aqui, a exemplo de Moisés. Que é as águas em sangue, é a exemplo de Moisés. Êxodo 7, 14 e 5. Êxodo 7, 10. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo para a guerra contra ela, a besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que literalmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Quer dizer que os que habitam sobre a terra são aqueles que não são os eleitos, são os não eleitos. São aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida, portanto não são salvos. Seguirão, testemunha. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Reunirão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra, ou seja, perturbaram com a mensagem do juízo vindouro, com a mensagem que se arrepender, senão vai ser lançado no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Pregava sobre o Hades, sobre o Sheol, sobre o Guiena, sobre a condenação eterna, sobre a passagem do rico Lázaro,
sobre o inferno, que o inferno ele existe, que o inferno existe, e é a condenação eterna, tem um abismo intransponível, e a dor, é sofrimento eterno, lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, para os terrores do inferno, condenação eterna, separação eterna, dor e sofrimento eterno. Da minha boca sai isso, da palavra de Deus, tá? Da minha boca não sai chave da casa própria, chave do carro eletrônico, namoro, casamento, não. Da minha boca sai condenação eterna, fogo, juízo, lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Tormenta, dor, sofrimento eterno da palavra de Deus. É isso que é da minha boca. Para os ímpios que lembram dos seus pecados, que é na fornicação, nas bebedeiras, nas falas, nas pandengas. Os impenitentes, da minha boca sai pregação de lago que arde com fogo e enxofre, saber, a segunda morte. Essa é a pregação do inferno, da condenação eterna. E eu quero ser odiado por causa disso aí, viu? Tem que ser odiado mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui isso aqui. Então, aí aqui. As testemunhas são invencíveis. Aqui já li, vamos lá. O 7 e o 10, né? Quando tiverem o 10. As testemunhas são invencíveis, até que seja concluído o testemunho que devem dar. Contudo, ao completarem sua missão, a besta que surge do abismo, capítulo 3, versículo 1, as vencerá, não por meio da sedução espiritual, não por meio da sedução espiritual, não por meio das feitiçarias, não por meio da fornicação, do sexo entre solteiros, da pornografia, não por causa das bebedeiras, das drogas, não vai seduzir com o pecado, não. Matar matar fisicamente, não espiritual, tá? Aqueles que estão no pecado, estão na fornicação, sexo entre solteiros, estão nas bebedeiras, que estão no segundo casamento, que não é caso de viuvez, que estão em um estável, que estão fumando cigarro, eles estão mortos espiritualmente, tá? Nós não, nós estamos vivos espiritualmente. Ele vai matar a gente fisicamente, mas não espiritualmente, porque eu vou ter vindicados. Vamos lá. Contudo, ao completar sua missão, a besta que surge do abismo as vencerá, não por meio da sedução espiritual. Deus em breve a vindicará, tá? Mas através do martírio, fisicamente. Assim como Paulo foi morto, Pedro foi morto, assim como os apóstolos foram mortos, Tiago também, capítulo 12, irmão de João, foi decapitado por Herodes Agripa, também Paulo foi decapitado ali por Nero, Pedro foi crucificado na segunda tradição de cabeça abaixo, foi martirizado isso daí, não foram mortos espiritualmente, foram martirizados. E o crente tem que ser martirizado, nós somos mártires que somos um testemunho. Vamos lá, 11:7, conforme 13:7. A grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, é identificada como o lugar da morte dos mártires e da crucificação do seu Senhor. Veja também a referência à grande cidade, está em 16:19, 17:18 e 5 vezes 18:21. E que nestes casos, a grande cidade é simbolicamente identificada como a Babilônia, um eufemismo para Roma. Aqui, 11:8. No entanto, o símbolo, aparentemente, deve ser entendido em um sentido mais amplo, para incluir Jerusalém, onde os dois mártires são mortos e o seu Senhor foi crucificado. É possível que João tenha combinado Roma e Jerusalém aqui em um único símbolo, e que seria oportuno em virtude de que Jerusalém estava sob a dominação do governo romano e ela também é identificada como a capital do novo Império Romano profano, onde o anticristo estabelecerá o seu governo. Mateus capítulo 4, versículo 15 e também segundo Tessalonicenses do capítulo 2 ao versículo 3. A grande cidade é ainda identificada simbolicamente ou espiritualmente como Sodoma, conhecida por sua depravação e rebeldia contra Deus, e como Egito, conhecido por sua perseguição ao povo de Deus, ambos os quais normalmente correspondem à cidade de Jerusalém, tanto na perseguição, o martírio dos profetas, quanto a rejeição e crucificação do Messias. Assim, o símbolo da grande cidade teve grande importância nos dias de João, mas também se destaca como um símbolo representativo de todo o império
que ainda hoje usurpa a glória divina e aflige a igreja de Cristo. 3 dias e meio, a celebração dos rebeldes por causa da aparente fim da igreja devido à perseguição será curta duração. Só 3 dias. Como o Senhor Jesus estou no 3º dia. O 11:14. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um espírito de vidas vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vindo do céu, dizendo: subo para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Eles se ergueram sobre os pés, subiram ao céu numa nuvem. Se as 2 testemunhas, versículo 3, simbolizarem a igreja, então estes versículos predizem a vindicação da igreja testemunha de Deus na ressurreição. Ezequiel capítulo 7, versículo 10, fala dos ossos secos que foram ressuscitados. E a sua entronização no céu, Daniel capítulo 7, versículo 13, e Atos capítulo 1, versículo 9. Se as testemunhas forem 2 indivíduos reais, então, neste momento, elas são miligramente ressuscitadas. Eles são miligramente ressuscitados. Apocalipse 11, 7. Ainda que sejam tomados como pessoas literais, a ressurreição destas testemunhas ainda pode simbolizar a ressurreição dos santos, no meio ou no final do período da grande tribulação, que é o 7,14, como em Atos do capítulo 1 ao 7,9, e várias outras passagens do Antigo Testamento. A nuvem simboliza a ativa e misteriosa presença de Deus. Este acontecimento conseguirá com um grande terremoto, Apocalipse 11, 13, conforme o 6,12 e o 16,18, que inflige, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 16, versículo 18, do Apocalipse, que inflige terror no coração dos sobreviventes, eis que sem demora vem o 3º ai, a 7ª e última trombeta. Depois da 7ª trombeta vem as 7 taças da ira de Deus. Vamos ver aqui. Amém. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho, não vai ficar difícil. Um e 2. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar e os que adoram nele. Mas o ato que está fora do templo deixou e não o meça, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. A menção de um caniço semelhante a uma vara e a ordem levanta-te e mede o templo de Deus e o altar faz lembrar Ezequiel 40, capítulo 40, versículo 3 e 5. A expressão os que adoram nele parece falar do povo de Deus, enquanto o ato que está fora do templo era o pátio dos gentios. Não é necessário que o segundo templo estivesse em pé em Jerusalém para João ter uma visão do santuário ao seu pátio. É possível que ele tenha visto um templo reconstruído do fim dos tempos em Jerusalém, uma vez que isso parece ser pressuposto por segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. A declaração de que os gentios pisarão a cidade santa, Jerusalém, repercute a declaração de Jesus sobre os templos dos gentios. Está em Lucas capítulo 21, 24, pouco antes da segunda vinda de Cristo.
o 3 e o 4. E darei poder às minhas duas testemunhas e as protegerão por 1260 dias, vestido de saco e crina. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que ficam diante do Deus da terra. Os 1260 dias, durante os quais as duas testemunhas, cujos nomes não são fornecidos, profetizarão em nome do Senhor. Então, estarão em absoluto contraste com os 42 meses, do capítulo 11, 2 e o capítulo 13, versículo 5, de Apocalipse. Visto que ninguém pode causar qualquer dano às testemunhas até terem terminado seu testemunho, no capítulo 11, versículo 7, e que morrerem em Jerusalém, está aqui, ver notas do 8 e o 10. Notas 8 e 10, vamos só. A grande cidade é o modo usual de se referir à grande Babilônia em Apocalipse, que é o Apocalipse 17, 18 e Apocalipse 18 e 10, que é a grande Babilônia, ou Roma, que é o mundo, né? Igualmente, o sistema corrupto do mundo. Igualmente, Sodoma, mal afamada por sua imoralidade sexual. E Egito, onde o povo de Deus foi escravizado. Isso descreve a impiedade dos habitantes de Jerusalém nessa ocasião. A morte brutal das duas testemunhas e o sacrilégio de não lhes conceder um sepultamento adequado e a alegria dos não eleitos habitantes da terra por ocasião da morte delas. Demonstra essa impiedade o fato de que as testemunhas também são chamadas de profetas no contexto de sua morte às mãos da besta, as coloca na categoria dos outros profetas que morreram por sua fé e que são honrados em Apocalipse, os marcos. Eu li aqui. Aparentemente, ministrado ali, esse período de 1260 dias não pode ser o mesmo período dos 3 anos e meio do reinado da besta. Apocalipse 5, os 1260 dias precedem o reinado da besta, porque parte do surgimento dela, a proeminência mundial, baseia-se na execução das duas testemunhas, capítulo 11, versículo 7. Essas baseiam-se na execução das duas testemunhas. Essas testemunhas estão vestidas de saco de crina, a veste de lamentação e arrependimento. Joel, capítulo 1, versículo 13 e Jonas 3, 5, 6. E como os levitas vestiram veste de saco e saco. E jejuar. As duas oliveiras e os dois candelabros são imagens de Zacarias 4, onde as duas figuras parecem ser Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote. E a tarefa a cumprir era a reconstrução do templo. Talvez João tenha usado essa imagem para recordar o princípio espiritual crucial articulado nesse capítulo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que foi Zorobabel, tal na Zacarias 4, 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui tem uma imagem do Coliseu aqui, que o Coliseu foi onde foram julgados os cristãos ali no Coliseu. Vou ler aqui, tá? O Coliseu em Roma, uma das estruturas mais impressionantes do Império Romano. Foi chamado originalmente de Anfiteatro Flaviano e foi construído em 72 a 80 d.C. Muitos cristãos foram martirizados no Coliseu. O 5 e o 6. Se algum homem os ferir, fogo será de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para transformá-los em sangue e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. Além de serem invulneráveis ao dano físico, o ministério das duas testemunhas lembra os grandes milagres
do ministério de Elias e Moisés, que juntos apareceram no monte da transfiguração, Mateus capítulo 7, versículo 3. O fogo será de suas bocas e devorará seus inimigos, recorda o ministério de Elias, segundo Reis, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, o fato de não chova nos dias de sua profecia, o que se dá em 3 anos e meio, no versículo 3, faz eco aos 3 anos de seca que Elias profetizou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e também 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. O poder sobre as águas para transformar em sangue e ferir a terra com todas as pragas, para lembrar o ministério de Moisés no Egito. Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 11. Foram 10 pragas ali, no Egito ali. 10 pragas. O 7. Quando tiverem terminado seu testemunho, a besta que sobe do abismo sem fundo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. A besta, a figura do grande anticristo profetizado em outros lugares, Daniel capítulo 7, versículo 20, Daniel capítulo 7, versículo 20, versículo 21 e 25, segundo Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, 1 João capítulo 2, do anticristo. E o governante mundial inspirado por Satanás em Apocalipse capítulo 13 e também capítulo 17. Mas agora a sua primeira aparição. Sua origem é mencionada como sendo o abismo sem fundo. Versículo 9, que tudo indica que é o Tártaro, né? Ou a cadeia que vai ser preso lá antes da início ao milênio. De onde vieram as locustas demonizadas? Locustas são os gafanhotos lá, que eles tinham poder para ferir os seres humanos, que não tinha a marca de Cristo, tinha a marca da besta, mas não tinha a marca de Cristo, sofrendo durante 5 meses. Eles iam pedir a morte, queria se matar, mas na morte fugir deles lá. Esse demônio terrível que está lá no Tártaro, está na segunda carta de Pedro. Então, o inferno, o que é? É o Hades em grego, também é o inferno em grego, é o inferno Sheol em hebraico, e é o Tártaro também em grego. O Tártaro estão os demônios. O Sheol é em hebraico, o inferno, está no Antigo Testamento, e o Hades está no Testamento, é o inferno. E o Guiene é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No Guiene, que é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, vai ser lançado o Hades, o Sheol e o Tarso lá, de todos que interessam no livro da vida. É isso que eu prego aqui no meu bairro, na minha casa, em todo lugar que eu vou. Glória a Deus, irmão. Eu sou bem aventurado, né? Então, eu não prego coisa terrena, eu prego condenação eterna. Se arrependa, você não vai ser condenado. E essas pessoas que ouvem as mensagens já são indesculpáveis do vindouro lá. Eles vão mostrar eu pregando para elas. Mandando, bom, o que eu falei aqui? Sim. Mateus 13:7. Faz agora sua primeira aparição, sem fundo. 9:11. E de onde vieram as locustas demonizadas? E onde Satanás fica preso? Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3. Só depois de se completar o período de 3 anos e meio do ministério das 2 testemunhas, é que a besta poderá atacá-las e matá-las. A ironia do uso da expressão vencerá para falar da morte das testemunhas é que, embora pareça que a besta saiu vitoriosa, no versículo 7 e 10, as testemunhas como mártires ressuscitaram. Então, os mártires, eles venceram, tá? Os que morreram na fé em Cristo, eles venceram. Paulo venceu, Pedro venceu, Tiago venceu, o Estevão venceu. A expressão, os irmãos da Santa Inquisição venceu. Tem muitos irmãos que estão vencendo os mártires, então eles vão estar vencendo aí nesse pé da África aí, né, irmão? Que coisa. 11:12. Após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que ouviam. E eles ouviram uma grande voz do céu, dizendo-lhe: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. A expressão 3 dias e meio pretende comparar com Jesus sendo ressuscitado ao 3º dia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4.
O Espírito de vida provavelmente repercute a ressurreição espiritual de Israel, retratada no Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel, capítulo 7, versículo 5 ao versículo 10. E prepara o cenário para a difundida conversão de Israel em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13. O grande temor pode ser algo positivo, visto que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. A expressão subo para aqui é entendida por algum intérprete como falando de arrebatamento da igreja no meio da tribulação, embora essa passagem só se refira às duas testemunhas. O versículo 13. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e do terremoto foram mortos 7.000 homens, e os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Todo mundo, na mesma hora, da alegria pela morte das duas testemunhas, ao terror diante da ressurreição delas, e depois procurando salvar a vida nas devastação de um grande terremoto. Em meio à destruição e morte por todos os lados, o temor transforma-se em fé para muitos que viram a ressurreição e a ascensão das duas testemunhas. A resposta apropriada para o Evangelho eterno a ser pregado a todos que ainda estiverem vivos na terra, em Apocalipse 14, 6, versículo 7. Temam, né? Temam a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, uma vez que isso ocorre em Jerusalém, onde muitos presentes seriam judeus. Isso pode ser o cumprimento da profecia de Paulo, de que todo Israel será salvo. Romanos 11, do versículo 21 e 27. Outros consideram isso como nada mais que uma conversão de trincheira, na qual há um reconhecimento momentâneo do Senhor, mas nenhuma fé autêntica. Versículo 14. O segundo ai passou, e eis que o terceiro ai se aproxima rapidamente. O segundo ai dos 3 pedidos em 8:13 passou, visto que o terceiro ai se aproxima rapidamente. Aparentemente está relacionado estritamente à 7ª trombeta. Vai fechar a NVI? Glória a Deus. Vai falar aqui. Deram-me um caniço. Vou ler essa nota aqui, tá, irmão? Já li o texto várias vezes, então já compreende, né, irmão? Ó, caniço. Eu vou ler aqui. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá, e meça o templo de Deus e o altar, conte os adoradores que lá estiverem. Caniço. Esta taquara, semelhante a um bambu, muitas vezes chegando a mais de 6 metros de altura, crescia em reta e leve, servindo de vara de medir. Ezequiel capítulo 40, e 3, que o anjo mediu o templo. E também Zacarias capítulo 2, do versículo 1 a 2. Templo, né? O altar, o contexto de adoração faz crer que se retrate do grande altar. O 2, exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, 3 anos e meio. Pátio exterior. O pátio dos gentios, aproximadamente 26 acres, ou 10.500 hectares, pisarão a cidade santa, conforme o Salmo 139, versículo 1, Isaías capítulo 63, o versículo 18, e Lucas, no capítulo 21, versículo 24. 42 meses. 3 anos e meio. Alguns situam esse período nos tempos de sofrimento dos judeus sob o tirano sírio Antíoco Epifânio, 168 a 165 a.C. Os mostram que ao passo que o templo foi desolado durante 3 anos por Antíoco, a cifra usada em Apocalipse é de 3 anos e meio, o que, por certo, relembra a devassidão da 70ª semana lá, né? Da semana de Daniel 9:27, em 2 partes iguais. O mesmo período é também designado como 1260 dias.
tempos e meio, tempo. 12:14, Daniel 7:25 e Daniel 12:7. Segundo parece, esse período passou a ser simbólico, convencional, de um período limitado à iniquidade e refriada. Então, irmão, vai chegar um tempo aí, eu acredito que vai ser um tempo que a igreja vai ser arrebatada. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E segundo Tessalonicenses, capítulo 2, aí do versículo 9 até o 11, mais ou menos aí, até o 12, vai falar que a igreja vai ser arrebatada, que depois de desprezar a verdade, a palavra de Deus, o amor, a verdade pessoal, Deus vai entregar ao erro, do anticristo, ao engano. E aí vai ter só causa de trevas, vai ser como falou aqui, vai ser uma iniquidade irrefreada. Não vai ter igreja aqui, entendeu? Não vai ter a igreja aqui pregando contra a prostituição, a fornicação dos medeiros. Vai ser um caos aqui, sabe? Vai ser do que o pior carnavais que existe nesse mundo aí, nesse mundo aí. Vai ser do que os piores carnavais que você pode imaginar. Enquanto a igreja está aqui, está refriando o avanço das trevas, o avanço da prostituição, porque eles estão condenando. Tem o Espírito Santo, tem a igreja, a Bíblia fala que o Arcanjo Miguel também está refriando. Tem o governo também, e o governo não permite a anarquia, né, irmão? Se o governo permite a anarquia, uma hora dessa aqui está fazendo um bagunço, barulho alto aqui da rua, aqui, né? As mulheres fazendo sexo na rua aí, nos funk aí, né? Droga à vontade aí, se tivesse lei, né? Então a lei está para respirar também um pouco aí também. Vamos lá. Continuando aqui. Passar rapidinho aqui, senão não vai alongar muito texto, muito tempo. Então aqui, né, aqui ó, o 3 agora. Daí poder as minhas duas testemunhas, e elas produzirão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Duas testemunhas, segundo o modelo de Moisés e de Elias, podem simbolizar crentes que testificarão no período final, antes da segunda vinda de Cristo. Ou podem ser duas pessoas que serão martirizadas por causa da proclamação da verdade, 1260 dias, com meses de 30 dias ou cada 42 meses, de igual a 1260 dias. Pano de saco, pano escuro e grosseiro, feito de pelos de bodes ou de camelos. Era usado em sinal de luto e de arrependimento. Então, essas vezes também, eles pegavam com palavra e um simbolismo também, para chamar a pessoa a arrepender, a chorar pelos pecados dele. Continuando aqui, o 4. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. A linguagem figurada ressalta que o poder para o testemunho eficaz é otorgado pelo Espírito de Deus. Está em Zacarias capítulo 4. Eu já li isso aí, né? Não por força, mas pelo poder do Espírito Santo. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca deles sairá fogo, que devorar os seus inimigos. E assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Será esse fogo que devorar, conforme os confrontos entre Elias e os mensageiros de Acasias. Segundo Reis, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Matou 50 soldados ali, depois foi mais 50, e chegou um menino de lá e se perdoou. 6. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes que desejarem. Poder para fechar o céu, conforme a seca nos dias de Elias. 1 Reis 17:1, Lucas 4:25, Tiago 5:17. Água e sangue. Deus usou Moisés para lançar a mesma praga sobre os egípcios. Êxodo capítulo 7, do 17 ao 21. 7. Quando estiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Irá vencê-los e matá-los. Besta. A primeira menção do oponente espiritual. Besta, a primeira menção do oponente principal do povo de Deus nos últimos dias. O versículo 13 e 17. O fato de vir do abismo, capítulo 9, versículo 1, revela seu caráter demoníaco. Matar, sofreu o mesmo destino que o seu Senhor. Quer dizer que revela seu caráter demoníaco. Mata-lo, sofreu o mesmo destino do seu Senhor. Vai matar os outros demônios, mas sofreu o mesmo destino do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Você viu o capítulo 9 ali?
Aí foi o céu do Tato, os demônios ali, estão sabendo de lá, daquele poço sem fundo. Vamos lá. Eu ia aqui já. 8. E os seus cadáveres ficaram expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Os seus cadáveres ficaram expostos na rua no Oriente Próximo. Deixar alguém sem sepultamento era violação flagrante na decência. Grande cidade, possivelmente Jerusalém, embora alguns mencionam Roma, Babilônia ou alguma outra cidade. Também simbolize o mundo oposto a Deus. Sodoma refere-se ao seu baixo nível moral. Gênesis 9:4, aí emitiu os sodomitas e os efeminados. Homossexualismo. E o Egito ressalta a opressão e a escravidão, segundo alguns. É possível dizer que Jesus foi crucificado em Roma, uma vez que o poder dessa cidade estendia-se por todo o mundo, conhecido assim. Ela era evidentemente responsável pela execução de Cristo. Os 3 dias e meio, tempo breve se comparado com os 3 anos e meio do seu ministério, não permitindo que sejam sepultados. Versículo 11, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Validação marcante da fé verdadeira. Ezequiel capítulo 7, o versículo 10. 12. Subam para cá, subam para os céus, numa nuvem. 1 Tessalonicenses 17. Os seus inimigos olharam. O 13. Terremoto. Deram glória ao Deus dos céus. Não um ato de arrependimento. Então eles deram glória, aqui falou que deu glória, no versículo 13, o João puxou aqui, ó. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Mas foi glória louvando Deus não, tá? Foi glória de medo, ficar com medo, ficar apavorado. Vamos lá. Deram glória ao Deus dos céus. Não um ato de arrependimento, mas o reconhecimento aterrorizado de que Cristo e não o anticristo é o verdadeiro Senhor de todos. O cara com medo desse povo aí. Olha esses zombos rir, mas naquele dia ela está com medo. Vamos lá, 7º anjo tocou. Aqui já foi. Olha Deus, irmão. Irmão, estamos aí pegando a palavra de Deus aí. O crente verdadeiro pega juízo vindouro, tá? Eu li aqui. Apocalipse capítulo 11, as 2 testemunhas, representa a igreja. A igreja aqui, irmão, está aqui para condenar as obras infrutuosas das trevas, infrutíferas das trevas, como está em Efésios capítulo 5. Nós estamos tendo para condenar o pecado, condenar a fornicação, condenar as bebedeiras, as farras, maneiras, que está lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 20, obra da carne. Nós para chamar o pessoal ao arrependimento, para largar as bebedeiras, as fornicações, o sexo sem solteiro, largar a roupa de prostituta, que está em Provérbios capítulo 7, versículo 10. Estamos aqui para anunciar que vai abrir condenação, condenação eterna. Estamos aqui para pregar sobre o Hades, pregar sobre o Sheol, pregar sobre o Tartaro, pregar sobre o Guiena, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber de morte. Pregar que os cães, os feiticeiros, os adultos, os idólatras e todos que amam praticam a mentira não irão do céu. Estamos aqui para pregar que os bêbados, que os ladrões, que os avarentos não irão do céu. Estamos aqui para pregar condenação eterna, para eles se arrepender, assim como Elias, assim como Moisés. Estamos aqui para juízo vindouro, condenação eterna para aqueles que andam no pecado, para a pessoa se arrepender das bebedeiras, receber a Jesus como único e supremo da vida deles, para largar o pecado, para se alimentar pelo pecado, para se arrepender dos pecados, para se arrepender da soberba da vida, para eles não se apoiarem no próprio entendimento, para eles crucificar suas vontades, seus desejos, e receber a Cristo como Senhor da vida deles. Estamos aqui para anunciar a condenação, juízo vindouro que vai para vir para aqueles que rejeitam a Cristo, que não se arrependem dos pecados deles. Então, porque anunciar, fala dessa forma, como o João você falou, arrependei-vos, fala como Pedro falou assim, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Estamos aqui para dizer que vai vir condenação eterna, estamos aqui para dizer que está para vir os 7 selos, para dizer que está vindo as 7 trombetas, para chegar a 7
conquistar a cidade de Deus. Estamos dizendo que todos aqueles que não tiverem escrito seu nome, que todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, das suas prostituições, das suas fornicações, das suas bebedeiras, das suas farras, das suas pandeiras, do seu cigarro, das suas roupas de prostituta, das suas músicas mundanas, profanas, do seu homossexualismo, das suas vidas libertinas, das suas vidas promíscuas, do seu sexo promíscuo, dos seus adultérios, do seu segundo casamento, que não é em caso de divórcio, das suas depravações, essas pessoas vão ser condenadas no lago irado de fogo e enxofre, a saber da segunda morte. Esse que é o nosso papel aqui, a igreja é para dar luz vindoura para aqueles que vivem no pecado, que amam o pecado. Eles são condenados. E se nós não pregar assim, Deus vai querer da nossa mão o sangue desses ímpios aí, tá? E eles vão ser indesculpáveis quando estiverem diante do trono branco lá. Olha Deus, vamos orar, agradecer ao Senhor Deus por essa palavra que o Senhor nos deu aí, para a nossa edificação, para a nossa exortação, e para trazer glória e louvor para o nome dele, através dessa pregação. Toda pregação tem o objetivo principal de trazer louvor e glória para o seu Deus e também para edificar a fé e fortalecer dos meus irmãos. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus e pedir para que o Senhor continue nos dando com ousadia, com poder, nos mantendo distinto dos hábitos mundanos, das prostituições, das fornicações, dos valores corruptos que há no mundo, e pregando a palavra com ousadia, como um instrumento santificado para o uso pessoal do Senhor, tá? E força para vencer, porque vai vir perseguição, o mundo vai nos odiar, como nos lembra em 1 João capítulo 3, vai nos odiar quanto mais, e tem que odiar mesmo, tá escrito na Bíblia. Odiou a Cristo, vai odiar nós, tá? Porque nossa vida incrimina a vida dos ímpios aí, e tem que dar testemunho, incriminou e pregando todo dia, fogo do inferno para aqueles que não recebem a Cristo, que não se arrependem dos pecados deles e recebem a Cristo. Querido Deus e teu Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor me deu, Pai amado, sobre as duas testemunhas, aí, Pai, há pouco, esse capítulo 11, foram muito conosco, Pai amado, Senhor, eu peço que o Senhor nos fortalece, Pai, nos reviste com toda a armadura, Pai amado, seja o meu nome com a verdade, me veste com a costa da justiça, calça meus pés com a prontidão da paz, Pai amado, que também eu peço, coloca a mim também o escudo da fé, o capacete da transformação, a espada do Espírito, e me leva a ser distinto do mundo, Pai amado, distinto dos olhos mundanos, distinto, Pai, da fornicação, separado da fornicação, separado da pornografia, separado dos olhos mundanos, Pai, Senhor, distinto do mundo, Pai, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, Pai, somos aqui sacerdotes e reis, somos representantes dos valores do reino do Senhor aqui na terra, somos representantes do reino aqui na terra, não temos nada a ver com os costumes desse mundo, os hábitos desse mundanos, fornicações, bebedeiras, farras, músicas mundanas, ímpias, viver amasiado, nós somos separados dos valores corruptos e nojentos que o Senhor vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre para saber a segunda morte. E todos que amam o pecado vão ser lançados no lago de fogo e enxofre para saber a segunda morte. Pai, nos mantém distinto do mundo, santificados, puros, para amado Senhor, separados, lava nossas vestes, para amado Senhor, nos santifique cada vez mais pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, nos deixe separados dos valores corruptos desse mundo, Pai. Pregando a palavra com ousadia, dizendo para que os ímpios venham se arrepender dos pecados deles, das bebedeiras, das farras, do cigarro, da cerveja, das fornicações, do sexo solteiro, dos adultérios. Caso contrário, vão ser condenados no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Da força que os irmãos também estão pregando, e para que essa mensagem venha chegar o máximo de número de irmãos possível, para serem edificados através da Tua palavra. E também eu peço que o Senhor continue falando comigo, através da Tua palavra, me dá ousadia para pregar, como se deu para Elias, como se deu para Moisés, e como se deu para muitos homens e corajosos também, o Jeremias, o João Batista, e me leva a buscar o Senhor, Pai, com intrepidez. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai, me leva a ter uma madrugada na tua presença, comigo, ouvindo a tua pregação do inferno, da condição eterna, para edificar a minha fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, então, um bom dia, irmãos. Palavra do Senhor aí. Forte abraço.